Olá, pessoal. A gente está aproveitando o Setembro Amarelo para conversar sobre saúde mental. Hoje a gente vai conversar com a psicóloga Érica Vliese sobre o aumento de casos de depressão durante a pandemia. Érica, muito obrigada por estar participando com a gente. Eu queria te agradecer, tá, por você ter essa disponibilidade de conversar com a gente. E eu também queria começar te perguntando um pouquinho sobre você e sobre o seu trabalho e sobre a sua formação acadêmica também. Bom, eu aqui primeiramente gostaria de agradecer muito a esse convite. Eu acho que é sempre muito bom a gente estar falando sobre saúde mental e sobre tantos temas que são importantíssimos para todos nós, enquanto sociedade, né? Eu fiz psicologia, eu sou formada pela UFRJ, fiz um mestrado em educação pela Universidade Rural, estudando os alunos com deficiência intelectual, e agora estou finalizando também o doutorado em educação pela PUC-Rio. Só que dessa vez o meu objeto de pesquisa é um pouco diferente. Eu pesquiso as crianças que nasceram com a síndrome congênita do Zika vírus, né? Que acho que todo mundo lembra, que foi uma epidemia que assolou todo o Nordeste aqui do Brasil e a região da Baixada também, tá? Então eu trabalho com esse tipo de assunto, pesquiso esse tipo de coisa. E no consultório trabalho com os outros temas. E eu queria te fazer uma perguntinha. Assim, na pandemia, houve um aumento de casos de ansiedade, de depressão, de estresse. Eu queria perguntar o que a gente pode fazer a esse respeito? O que pode ser feito? Bom, a gente sabe que nós tivemos, né? Ninguém ainda tinha vivido, ninguém tinha passado por uma pandemia, a gente tinha ouvido falar, né, de situações que tinham acontecido há bastante tempo. Então, todo esse novo momento que nós passamos de medo, isolamento, distanciamento das nossas famílias, dos nossos amigos, do nosso trabalho, isso ocasionou, sobretudo nos profissionais de saúde, os da linha de frente, um agravamento nos sinais tanto de depressão como de ansiedade também, né? Já que esse grupo ele já passava por isso, mas que com a pandemia nós tivemos esse agravamento, tá? E isso é um bom tema da gente estar falando, da gente estar debatendo, porque essas pessoas ainda continuam na linha de frente, continuam nesses atendimentos dos mesmos casos. Talvez em número, talvez não, hoje, com um número bem menor, mas nós ainda temos bastante casos, casos graves. Entendi. Então, assim, antes da pandemia, né, os profissionais de saúde e da educação, eles já sofriam com aqueles problemas de falta de estrutura, às vezes o profissional trabalha em mais de um local. Como é lidar com o esgotamento mental? Eu acho que eu até já respondi um pouquinho isso. É claro que com a pandemia, sobretudo os profissionais de saúde da linha de frente, todos aqueles outros que ficaram na linha de frente, que trabalhavam nas clínicas, nos hospitais, nos CTIs, não é? Eles tiveram que lidar com esse esgotamento mental, com esse estresse todo, com a questão do medo, com o trauma, com uma novidade que era muito grande para todo mundo. Por quê? Como eu já falei, o distanciamento das suas próprias famílias, a gente viu que muitos médicos deixavam de voltar para casa por conta do medo de contaminação em seus familiares, fossem eles mais novos ou mais idosos, né? Nós tivemos uma nova rotina, onde eles trabalhavam por diversas horas em pé. Alguns profissionais chegavam a trabalhar até 24 horas ou mais, porque faltavam profissionais também. Profissionais ficavam adoecidos, ficavam doentes. Eles tiveram que lidar com a falta de medicamento, com a falta de leitos. Então, tudo isso gerou um acúmulo de estresse bastante grande e que pode ter levado a esse agravamento nos sinais de depressão e de ansiedade também. Os profissionais da educação também passaram por uma mudança brusca, mas não tão de perto quanto os profissionais de saúde da linha de frente, aqueles que estavam ali todos os dias tentando salvar aquelas vidas. Sim, entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa, assim, essa mudança brusca que a gente está vivendo, é, pode levar a um estado de depressão e pode provocar uma atitude suicida?
Sim, sim, a gente não tem como afirmar isso. Como eu já falei, a gente precisa ter bastante cuidado quando vai falar sobre esses assuntos, não é? Mas a gente pode dizer que os sinais de depressão e de ansiedade foram agravados por essa situação da pandemia, certo? Por conta dos diversos motivos que a gente já falou aqui. O distanciamento da família e por lidar cotidianamente com uma situação que era muito nova para todo mundo, mas sobretudo para eles que estavam vivenciando aquilo ali, como dizem, né, na linha de frente, muito próximo daquela questão que era muito grande, né? Estima-se que os médicos, esse é um problema que já vem sendo discutido dentro da ciência já tem bastante tempo, mas estima-se que os médicos que trabalharam na linha de frente tenham 90% de chances a mais de desenvolver tanto a depressão ou ansiedade, devido a esse ritmo e a esse ambiente onde eles trabalham. As pessoas que falam em suicídio, elas só fazem isso para chamar atenção? Não, não. E isso é uma boa pergunta, porque a gente precisa ficar muito atento. Geralmente, essas pessoas, elas dão indícios da intenção delas, através de comportamentos, através de algumas falas também. Ah, para que eu preciso viver? Ah, a minha vida ela não vale nada. Para que eu estou vivo ainda? Porque se eu atrapalho a vida das outras pessoas. Então, a gente deve levar tudo isso em consideração e percebendo, observando, avaliando. Eu acho que na questão do suicídio, a palavra que vem primeiro é a prevenção, porque, segundo a OMS, 90% dos casos de suicídio, eles podem ser prevenidos. Então, a gente precisa realmente levar em consideração quando a gente percebe que tem um familiar ou que tem um amigo que esteja passando por um momento desses. Como é que a gente consegue identificar isso? A gente consegue, no comportamento de uma pessoa, a gente consegue identificar isso, se ela tem alguma tendência a cometer suicídio? Sim, a gente pode, mas isso seria mais questão para um especialista, né? Ou um psicólogo, ou um psiquiatra, mas a pessoa, como eu já falei, ela vai dando esses indícios. Na verdade, não tem uma causa, mas são vários fatores. Para a ciência, são vários fatores, sejam eles genéticos, ambientais, sociais, culturais, que vão desde a falta de emprego, né? A pessoa que perdeu o emprego, a pessoa que tem uma dificuldade financeira muito grande, perdas, traumas, doenças também graves, como câncer, às vezes, e até chegar num quadro mais grave, que tem um acompanhamento. Você pode repetir essa última parte que deu uma falhada? Sim, a gente não tem uma causa, uma raiz para esse problema, porque ela, na verdade, faz parte de um conjunto de fatores. Que fatores seriam esses? Que vão desde os fatores genéticos, biológicos, ambientais, sociais, culturais, né? Que aí envolvem desde a falta de emprego, o desemprego, questões financeiras graves também, algumas doenças podem fazer com que a pessoa pense nisso, alguns traumas, perdas, alcoolismo, e que podem ir também até uma depressão quando ela não é tratada. Sim, entendi. Quando a pessoa já está nessa situação, como é que ela faz? É possível você se livrar de um pensamento suicida? O Com que certeza. você, o que você acha que essa pessoa deveria fazer? O que você recomenda para quem tem esse tipo de pensamento? Com certeza, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente percebe que tem um familiar ou algum amigo com uma intenção suicida, existem números que são muito graves. Por exemplo, eu posso até citar aqui, no ano de 2019, segundo a OMS, nas três Américas, nós tivemos um número maior de que 97 mil pessoas que se suicidaram, né? E estima-se que 20 vezes maior foi o número das pessoas que tiveram uma tentativa, que fizeram uma tentativa. Então, a gente está diante de uma situação de saúde pública mundial que é muito séria e que merece ser vista com bastante carinho. Bom, eu acho que a primeira coisa, como eu já falei, 90% dos casos caem na questão da prevenção. Podem ser prevenidos, sim.
mas o que a gente aconselha sempre é procurar uma ajuda especializada. Quem seria? Seriam os médicos, os psicólogos, porque eles vão saber tratar dessa pessoa, dessa condição, dessa pessoa durante esse momento. Entendi. E assim, é, é isso, né? Quando alguém apresenta esse tipo de comportamento ou até mesmo fala, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é procurar ajuda médica, ajuda psicológica, né? Exatamente, Viviane. Por quê? Como eu estava te falando, né, como a gente estava comentando aqui, é tão grave porque nós temos números que são absurdos. Estima-se que a cada 40 segundos uma pessoa cometa suicídio no mundo. Imagina Nossa, isso. No Brasil, a gente tem estatísticas que são seríssimas também. Talvez mata mais do que muitas doenças, como AIDS, como câncer. Então, é uma questão de política pública de saúde, é uma questão muito séria, onde a gente precisa trabalhar, sobretudo, com a prevenção, observar quem são essas pessoas, o que nós podemos fazer. Por isso que sempre a gente fala, procurar ajuda especializada. Hoje em dia, a gente tem não digo uma luta, mas talvez seja muito grande para que essas pessoas busquem essa ajuda. Porque no nosso sistema de saúde, às vezes falta essa estrutura que demanda profissionais, demanda consultório, entendem? Então a gente precisa fazer, porque isso é o nosso direito. Se a gente tem números que são tão exorbitantes, olha, é tão sério que a gente só perde para os Estados Unidos. O Brasil tem um número de suicídios que é tão alto que a gente só perde para os Estados Unidos. Então é uma questão que a gente precisa se preocupar verdadeiramente e tentar sempre estar trabalhando com a prevenção, sempre nesse sentido. entendi. Olha, eu gostei muito de conversar com você. Queria saber se você tem alguma coisa a acrescentar. É, eu acho que você não falou sobre a sua formação acadêmica nessa É, gravação. A sua tá. formação acadêmica. Se você tem um Instagram para indicar para gente seguir Sim, você. sim, sim. Eu acho que só antes de falar sobre a minha formação, eu gostaria de falar que tem um número que é expressivo demais também, que eu acho que vale a pena a gente falar, né? Que na faixa etária dos 15 aos 35 anos é a faixa etária que hoje, né, a gente tem um número maior de pessoas que cometem suicídio. Então é uma taxa nova de pessoas jovens. Então todo o trabalho que a gente fizer, todo o esforço de informação, fazer essa pessoa falar com quem. É sempre bom a gente estar repetindo isso mais uma vez. Procure a sua família, peçam ajuda, falem com seus amigos e que esses amigos ouçam esse chamado, né? Esse pedido de socorro e que fale com essa pessoa. Procure ajuda, procure uma ajuda especializada. Bom, a minha formação. Eu me formei em psicologia pela UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, há mais de 20 anos. Eu fiz o mestrado em educação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, trabalhando com alunos com deficiência intelectual, fazendo esse planejamento deles, né? E estou terminando agora o doutorado em educação na PUC-Rio, onde o meu tema de pesquisa são as crianças que nasceram com a síndrome congênita do Zika vírus, que nós, se a gente lembrar, no ano de 2015, o Brasil, mas sobretudo nas regiões Nordeste, em alguns estados e a região da Baixada Fluminense, tivemos muitos casos de Zika. E essas mulheres grávidas, os seus bebês, alguns bebês, nasceram com aquilo que nós chamamos da síndrome congênita do Zika vírus, que é uma síndrome que engloba várias deficiências graves. São crianças que precisam de muito apoio. Estamos em 2021 e essas crianças já estão nas nossas escolas. Então, eu estudo tentando desenvolver um protocolo de comunicação, de como essas crianças vão se comunicar, tanto com as suas famílias, na comunidade, nas escolas. Então, esse vai ser o meu trabalho que eu pretendo deixar aí para a sociedade. Você quer deixar algum contato, se a gente se interessar pelo seu trabalho? Sim, sim, eu tenho consultório aqui em Nova Iguaçu, né? Vou deixar o meu telefone de contato, meu Zap, todas as consultas são marcadas pelo Zap, 970270813, né? Sempre pelo Zap, mantendo toda a descrição,
sigilo, que é super importante na nossa profissão, e vai ser um prazer. Queria muito agradecer e parabenizar vocês por esse trabalho, que é importantíssimo. Quanto mais a gente fala, mais a gente coloca isso em pauta, mais a gente se envolve. A gente precisa se envolver com questões que, mesmo que não façam parte da nossa vida, da nossa rotina, né? Talvez a gente não conheça ninguém que tenha tentado suicídio, mas pelas estatísticas é um número bastante alto. Então a gente sempre precisa estar falando nisso e falando na prevenção, em como a gente pode cuidar, em como podemos ajudar a essas pessoas. Foi um prazer, meninas. Parabéns para vocês. Muito obrigada pela participação, tá? E talvez a gente não saiba que alguém próximo de nós tenha tentado cometer suicídio, mas provavelmente deve ter alguma pessoa com depressão, né, que a gente não sabe, né? Então é importante a gente treinar o olhar para isso, né? É E verdade. levantar o tema, porque depois de uma apresentação dessa, alguém pode me procurar, alguém pode te procurar, e aí eu vou te indicar, né? Ou indicar algum lugar que possa ajudar. Então a gente tem que tá sempre fazendo essa divulgação. Eu vou pedir de novo o seu WhatsApp para Uhum. quando eu for transmitir, eu colocar no Tá. texto, tá? É 97027. 0813. Tá bom. Que aí eu coloco nos comentários que fica mais fácil, tá? Te Muito agradeço obrigada. muito, Viviane. Eu agradeço muito. Quero parabenizar vocês mais uma vez, porque é uma iniciativa, como eu já falei, a gente precisa falar, tocar nesses assuntos. Eles são difíceis, eles são duros às vezes, mas o mais É, importante, a gente pode prevenir. 90% dos casos de suicídio, eles teriam prevenção, a gente pode prevenir. Então, a gente precisa falar sempre nesse sentido, a solução. Então, vamos buscar essa solução. Enquanto sociedade, a gente tem que se apoiar, tem que vestir essa camisa mesmo para tentar ajudar cada vez mais e alcançar um número grande de pessoas, sempre. tá bom, muito obrigada, Érica. Até a próxima. Obrigada, Viviane. Espero te ver mais vezes, espero te conhecer pessoalmente. Ah, Quem que bom. sabe fazer alguma coisa presencial no campus. Sim, sim, E, legal. e é isso, tá? Muito obrigada. Tá bom. Muito Boa obrigada mesmo. tarde. Tchau, tchau. Obrigada por tudo. Tchau. Tchau. Vou parar a gravação.